No vídeo anterior nós falamos a respeito de que Deus não abençoa a bagunça e que antes da promessa Ele traz ordem. Deus deseja trazer ordem às nossas vidas. Mas existe algo ainda mais profundo que muitas pessoas não se atentam e não entendem. E é que antes de Deus cumprir certas promessas em nossas vidas, queridos, Ele também começa primeiro a remover coisas também das nossas vidas. E vocês vão ver que normalmente quando isso acontece, muitas pessoas pensam, né? Minha vida tá piorando, estou perdendo coisas, estou perdendo pessoas, Deus me abandonou. Mas a verdade é outra, querido. Às vezes, Deus não está tirando para te ferir ou para te punir. Mas a verdade é que Deus, muitas vezes, Ele tira coisas, pessoas das nossas vidas é para nos preparar. Então, se você está vivendo uma fase de perdas, de afastamento ou mudanças, talvez esse vídeo aqui seja a resposta que você esteja buscando e precisando. Ok? Então vamos juntos, pois eu tenho certeza que Deus vai falar com você. E o primeiro ponto, queridos, aqui para nós é que Deus, Ele sempre vai remover no nosso presente pessoas que não cabem, que não fazem parte do nosso futuro. O texto que vai nos embasar, queridos, a história bíblica que vai nos embasar, sabe, a respeito desse tema, é exatamente a passagem bíblica, né, que vai nos falar a respeito de Abraão e de Ló. Eu não sei se vocês estão contextualizados, né, a respeito da história bíblica, mas a Bíblia diz que Deus havia feito uma promessa para Abraão, e essa promessa era designada ao futuro dele. Porém, quando ele saiu da sua terra, né, em obediência, vejam que aqui, quando Abraão tomou essa atitude, né, de sair da casa dos seus pais, da sua terra, da sua parentela, ele estava, assim, tomando uma atitude em obediência à voz de Deus. Porém, essa obediência dele ainda era incompleta. Por quê? Porque Deus havia falado para ele sair, né? E ele, saindo, ele levou consigo o seu sobrinho Ló. E até certo ponto, né, da história bíblica, queridos, a gente vai ver que eles foram caminhando, foram avançando, e Deus foi permitindo aquela situação ainda acontecer. Até um certo ponto em que a promessa já não cabia mais, em que Ló já não cabia mais no futuro de Abraão, muito menos na palavra da promessa que Deus havia designado para Abraão. Entende, queridos? E aí a gente vai ver e entender, né, no livro de Gênesis, capítulo de número 13, a respeito da separação, queridos, deles dois. E é engraçado, né, que a Bíblia vai nos falar que quando eles se separaram, Deus voltou a falar com Abraão e reafirmar, reforçar, renovar a sua promessa, a sua aliança para com Abraão. Você já parou para pensar que muitas vezes Deus tem promessa para você? Eu não tenho dúvidas disso. Deus tem palavras liberadas à sua vida, eu não tenho dúvidas disso. Mas você já parou para pensar que muitas vezes o entorno, as pessoas, né, o meio ao qual você está inserido, as pessoas às quais você se relaciona, pode estar ainda retardando, atrapalhando ou até mesmo impedindo a promessa de Deus alcançar a sua vida? Eu não sei se você já teve essa sensação, essa percepção, sabe, de que muitas vezes o meio, né, em que nós estamos inseridos, ele mais nos faz mal do que nos faz bem, ele mais nos atrapalha do que nos ajuda. Pessoas, né, que mais nos travam do que nos empurram, sabe, para os nossos destinos. Já aconteceu isso com você? Você já teve esse nível, né, de percepção na sua vida, no seu entorno aí, na sua vizinhança, na sua parentela? Comigo sim. Eu não tenho dúvida, sabe, de que o meio, né, em que eu por muito tempo vivi, mais me atrapalhou do que me ajudou. Não que eu esteja sendo ingrato, sabe, não que eu seja ingrato, mas a verdade é que em relação a nível de promessa, sabe, de Deus para minha vida, muitos dos ambientes que eu frequentei mais me atrapalharam do que me ajudaram, mais me afastaram do que me aproximaram das promessas de Deus. Com você é assim? E aí, para a gente encerrar esse primeiro ponto aqui, você vai ver que sim, muitas vezes Deus, ele vai permitir, ele vai até mesmo tirar, né, pessoas das nossas vidas, não porque ele quer nos ferir, não porque ele quer nos ver solitários, não, é porque ele sabe que muitas dessas pessoas que vivem no nosso presente
não cabem, não fazem parte do nosso futuro. Ok? Ponto 2. O ponto 2 é que Deus, ele vai, né? Ele deseja, né? E por muitas vezes ele vai, queridos, remover de nós as nossas velhas mentalidades. Vira e mexe, você vai me ver falando aqui nesse canal, nos nossos vídeos a respeito de renovar nossa mente, renovar nossa mentalidade, porque o maior percalço, o maior empecilho de nós, de eu, de você, queridos, alcançarmos, sabe, o novo de Deus, a novidade de vida, a transformação de vida, né, não são as coisas externas, sabe, pelo contrário, muitas vezes o nosso maior inimigo, ele é interno. E o que é, Paulinho? O nosso velho padrão mental. É engraçado, né, que hoje de tarde eu estava conversando com um discípulo meu, e a gente falando a respeito disso, eu fiz algumas perguntas para ele, né, a respeito do futuro dele, qual o nível de vida, padrão de vida, o que ele espera, o que ele deseja. Ele foi pontuando, cara, sua casa, como é que é? Como é que é a casa que você deseja morar no seu futuro? E eu percebi que ele falava, sabe, mas meio que sorrindo ali, né, e eu perguntei, mas por que você está rindo? Por quê? Porque eu queria tirar dele e demonstrar, na verdade, para ele, queridos, que muitas vezes nós temos vergonha do nosso futuro, da vida que nós tanto desejamos. A gente fala, mas meio que desconfiado, sabe? Por quê? Porque a gente até enxerga, né, um padrão de vida, sabe, grandioso, glorioso, mas muitas vezes nós mesmos não acreditamos. Então vocês vão ver que o nosso maior inimigo não é Deus, não é que Deus está puxando o nosso tapete, não é que Deus está, né, nos punindo, nos atrasando, ou o diabo, o inimigo, tal. Não é. Na maioria das vezes, queridos, o nosso maior inimigo somos, né, nós mesmos, são o nosso nível mental, os níveis, né, de pensamentos, padrão, né, mental que nós mesmos trazemos dentro de nós. E aí você vai ver que a própria Bíblia, ela nos respalda enquanto a isso. Quanto à renovação das nossas mentes. No último vídeo eu falei, né, a respeito disso também, Romanos 12:2, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que então experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nós. Você só vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para sua vida quando você transformar-se pela renovação da vossa mente, quando você então renovar a sua mente. E é engraçado que você vai ver que Deus, né, na história do povo de Israel, o povo hebreu, Deus tirou eles da terra do Egito e estava levando eles por uma terra de liberdade, né, que era a terra prometida, né, a terra da bênção, da vitória, a promessa, né, para a liberdade. Mas durante esse, né, trajeto, sabe, entre a terra de Canaã e a terra do Egito, existiu um processo, um deserto, um vale, né? Muitas pessoas põem muitos nomes, né? Por aí vai. Mas o propósito de todos eles é sempre o mesmo: nos purificar, sabe? Tirar de nós, né, velhos conceitos, velhos axiologias, velhos padrões, paradigmas, né? Velhos paradigmas, sabe? E nos preparar para o novo. Entende? Então você vai ver que muitas vezes, queridos, nós mesmos é que nos impedimos de tomarmos posse, né, daquilo que Deus já tem para nós. E no caso desse meu discípulo, eu estava falando com ele: se você não mudar a sua mentalidade, você não vai viver essas coisas que você está falando. Né, e perguntei, qual é o carro, o modelo do carro que você quer dirigir? Ele, Paulinho, tem que ser dois, né? Um para mim, um para minha esposa e tal. Eu falei, tá, qual é o modelo? E ele deu lá os modelos dele. Eu falei, cara, posso falar uma coisa? Você só não tem isso ainda, não é por conta de Deus, não é por culpa do inimigo, não é por culpa, sabe, de terceiros e tal. Aí teve uma hora que ele falou, né? Poxa, por causa das pessoas, Paulinho, que vivem à minha volta. Eu falei, não, a culpa não é das pessoas à sua volta. Porque se as pessoas estão à sua volta é porque você permitiu que as pessoas estivessem à sua volta. Ou você mesmo tem se permitido estar ainda inserido nesse meio, entende? Então a culpa é sua. E aí, resumindo aqui esse segundo ponto, então, queridos, você vai ver que sim, às vezes Deus vai precisar remover, sabe, de nossas vidas, né, pessoas, pensamentos limitantes. Lembra, nós estamos falando aqui muito de mentalidade nesse segundo ponto, né? Porque eu tenho para mim que é o cerne dessa mensagem aqui de hoje, queridos, desse vídeo aqui de hoje. Dependências emocionais, hábitos,
Deus vai precisar remover isso de nós, isso de você, queridos. Você vai precisar colaborar com Deus nessa obra que Ele está edificando na sua vida. Você vai precisar saber abrir mão de muitas coisas que, de repente, você já até sabe que mais tem te atrapalhado do que te ajudado. Sim ou não? Você com certeza você já enxergou muitas coisas que você precisa abrir mão, você sabe que você precisa abrir mão, mas você tem ainda lutado, vou, não vou, não vou, você sabe disso, sabe ou não sabe? Engraçado que um casal, né, uma família, né, de amigos nossos, discípulos nossos se mudaram agora, e aí, né, todo o processo de mudança, né, sabe, causa ali um certo é, impacto emocional em nós, né? Porque você tem que abrir mão, né, daquilo que você já está acostumado, do seu comodismo, bem ou mal, não importa, às vezes é até uma situação horrível de se viver, né? Mas nós, pelo fato de já estarmos acomodados, né, a gente se adapta. E aí você abrir mão dessas coisas é complicado, né? E o momento lá, né, separando algumas coisas para eles levarem embora e não ia dar para levar tudo, sabe? Mais um monte de coisa ali para se ajuntar e tal. E acabou que não dava, né? Então, assim, em algum momento ali, os amigos, né, nós orientamos, abre mão disso, vocês estão indo para o novo de Deus, para a vida de vocês, deixa tudo que é velho para trás. Inclusive, até mesmo eu estou mudando agora, nessa semana, estamos de mudança, sabe? Eu já falei com o Deise, ó, é vida nova, casa nova, vida nova, sabe? É um tempo novo de Deus para nós, vamos levar só o essencial mesmo, e o resto nós vamos deixar tudo para trás, sabe? Deus vai nos dar graça de adquirir tudo novo, é um novo tempo. Então, você sabe também que você precisa abrir mão de tantas coisas. O convite de Deus para você é esse, ei, seja meu colaborador, seja meu sócio, meu partner, né, nessa obra nova, grandiosa, maravilhosa que Ele está edificando na sua vida. Você quer ajudar Deus? Você quer ser um colaborador com Deus, né, nessa obra que Ele já está edificando na sua própria vida? Se sim, você vai ter que abrir mão de muitas coisas. Porque uma promessa grande exige uma mente transformada. Ponto 3. Deus remove aquilo que não sustenta o seu propósito. Deus vai remover da sua vida, das nossas vidas, aquilo que não sustenta o nosso propósito, queridos. Né? E aí eu vejo como um exemplo aqui, né, disso a vida de José, né? Porque José ainda era imaturo e pela sua imaturidade ele vai e conta o sonho, né, que Deus havia dado para ele, ao coração dele, ele conta ali para os seus irmãos. E em contando ali, ele mesmo se põe, né, numa prova, se põe, sabe, é um processo que de repente não teria sido necessário, entendeu? Por quê? Por conta da sua empolgação, por conta da sua imaturidade. Eu, né, sempre fui muito assim, hoje eu tenho aprendido mais, né, a fechar a boca, né, não compartilhar as coisas, sabe? Mas eu tenho certeza que você também na sua vida já passou por isso, né, na sua empolgação ali, né, você acabar compartilhando as coisas com os outros, achando que as pessoas, né, iriam se alegrar com você, quando na verdade elas se revoltaram contra você e de repente de alguma forma começaram até mesmo a te perseguir, né? Já aconteceu isso com você, comigo, meu Deus, inúmeras vezes, entende? Mas tudo isso faz parte do processo, né? E muitas vezes essas situações, né, acabam gerando, sabe, traição, rejeição, prisão, perseguição, injustiça, que foi todas as coisas que aconteceu na vida de José e que de repente, né, se você for puxar na sua história de vida, na sua jornada de vida, você vai ver que também deva ter acontecido com você. Porque pelo menos comigo sim, queridos. Pelo menos comigo sim, eu já contei alguns dos vídeos para trás aqui, algumas das experiências. Uma vez um rapaz lá, eu estava estagiando, tinha ido no primeiro dia de estágio, tinha ido muito bem e tal, e no segundo dia nós estudávamos na mesma escola, aí à noite, né, naquele primeiro dia eu fui e tal, de lá eu fui direto para a escola. Aí à noite ele virou para mim e falou bem assim, esse outro cara, a dona Alzira, eu acho que era o nome dela, né, falou assim que amanhã você não precisa de ir não, Paulinho, porque ela vai testar um outro rapaz, e eu acreditei. Aí, puxa, eu tava no meu período de teste, eu não fui no outro dia, não consultei, não perguntei ninguém, não liguei pra loja pra saber se era verdade. No outro dia de manhã, faltei, né? Pra ela eu faltei. Aí nisso que eu tava no período de teste, eu perdi a vaga. Rapaz, mas me deu uma raiva daquele irmão.
Eu quase que eu desci da cruz, gente. Quase que eu desviei, cometi uma besteira. Depois eu voltava para a cruz, né? Mas amém, o Senhor foi bom comigo e me providenciou, né? Aprove a Deus e me abriu uma outra porta maior, melhor, né? Mas vocês vão ver que muitas vezes, sabe, até mesmo por imaturidade nossa, nós mesmos atraímos nessas coisas as nossas vidas. Mas vejam bem, queridos, que mesmo na nossa imaturidade, quando nós criamos, sabe, todo esse nesse processo de perseguição, perjúria, injúrias contra nós, ainda assim Deus tem propósito em tudo isso. E qual era o propósito de Deus na vida de José, né? Permitindo, sabe, toda aquele situação que ele passou e que muitas vezes nós passamos. Às vezes você olha para a sua vida e você não sabe o porquê de tudo isso que você passa, enfrenta. Sabe qual é o propósito de Deus em tudo isso, queridos? Em permitir tudo isso? Desenvolver o seu caráter, desenvolver amadurecimento, porque para gerir a promessa, para administrar a bênção, para se apossar, sabe, e ir bem com tudo aquilo que Deus deseja, né, está fazendo, eu creio, sabe, e deseja fazer nas nossas vidas, nós precisamos ter maturidade, queridos, maturidade. Nós já falamos a respeito de maturidade aqui em alguns dos outros nossos vídeos também, ok? E vira e mexe a gente vai falar a respeito disso, porque de fato, sem maturidade, a bênção pode se transformar em maldição nas nossas vidas. E aí você vai ver que a vontade de Deus, o desejo de Deus em que nós amadureçamos através de todos esses processos, queridos, não é apenas, sabe, o motivo e a razão, né, o propósito, que a gente chegue ao lugar da promessa, mas que a gente permaneça também no lugar da promessa. De repente você não sabe o porquê, né, de tudo isso que você tem enfrentado, mas o propósito é esse, é te dar casca, né? Vou usar essa palavra, é te dar casca, sabe? Não apenas para te levar até o lugar da promessa, mas te dar casca, sabe? Maturidade para que você permaneça, para que você chegando lá, você permaneça no lugar da promessa. Porque melhor do que estar é permanecer. Talvez você esteja então vivendo, né, uma fase estranha, onde pessoas se afastaram, planos mudaram, né, seus planos tiveram que mudar, você teve que voltar para a casa de um pai, para a casa de uma mãe, sabe? E aí um ambiente, né, não muito agradável no momento, coisas que você queria muito, que você desejou muito, que você trabalhou, se esforçou muito, sabe? Por isso, né, e não aconteceu. E aí de repente você fica então se perguntando, né? Deus, o que é que está acontecendo? Você tem mania de questionar Deus, de perguntar a Deus, de conversar com Deus assim, sem aquelas, sabe, oh, excelentíssimo, né, Deus soberano, onipotente. Não, não é desse jeito, sabe? Tem gente que é assim, né, até muda a voz, né, para falar com Deus. Eu costumo falar aqui pro nosso pessoal que, embora Deus, né, de fato seja esse rei, Deus, criador do universo todo-poderoso, sabe, mais do que isso, ele é o meu pai. Então, de repente, esse seja o seu momento, né? Você questione a Deus, né? Senhor, por que que isso tudo está acontecendo? Né? E aí, ainda que os céus, né, estejam em silêncio para você, eu preciso, sabe, te encorajar, né? Acreditar que talvez os céus, né? Deus esteja já trabalhando, esteja já, sabe, realizando algo que você ainda não percebeu. Porque de repente você está olhando para fora, sabe, esperando algo, né, do lado de fora, mas Deus, ele já está trabalhando do lado de dentro. Deus está limpando, né, o terreno da sua vida. E essa limpeza começa por dentro, é de dentro para fora. Por isso, né, o nosso slogan aqui nesse canal, sabe, o nosso, né, tema aqui nesse canal é exatamente esse, de dentro para fora. Porque toda a estrutura nova que Deus, ele não apenas deseja, queridos, e ele está construindo em você, não pode ser construído nas estruturas antigas que também existiam em você. Daí a importância, sabe, desse processo de limpeza, né? Que Deus, ele precisa fazer em nós. E essa limpeza vai sim, queridos, muitas vezes ser dolorida, porque Deus vai tirar pessoas, vai tirar situações, vai, sabe, nos enviar, né, para o processo, para o deserto, para o vale, né? Chame como você, né, quiser chamar, como você entende, sabe? Mas
tenha na sua mente, no seu coração, que o processo é sempre esse, tá? O propósito de Deus é sempre esse, nos lapidar, nos limpar, nos moldar, nos amadurecer, nos preparar para tudo aquilo que Ele deseja realizar nas nossas vidas e nos entregar, queridos. Então, é isso. Talvez nesse tempo que você tem vivido, Deus esteja assim, removendo, né? Pessoas, hábitos, pensamentos, apegos, planos antigos. E como eu já disse aqui, não porque Ele quer te ferir, mas é porque Ele quer te preparar para algo maior. Ele está te preparando para algo maior. Você recebe? Então é isso, querido. Se você recebe isso, se você crê nisso, eu gostaria que você se comprometesse, né? Tomasse uma atitude, né? Um passo, desse um passo de fé. Que passo é esse, Paulinho? Escrever aqui embaixo, aqui, ó, comenta aqui embaixo assim, ó, Deus está me preparando. Deus está me preparando, porque na verdade, queridos, no final de tudo é isso. Deus está nos preparando, sabe? Nós podemos até não entender como tal, mas na verdade é isso. Deus está te preparando para tudo aquilo que Ele já tem, né? Pronto para te entregar. A pergunta é, você está pronto? Provavelmente não, né? Então Deus ele está usando todas essas circunstâncias e situações para nos preparar. Amém? Então é isso, espero que esse vídeo tenha mais uma vez falado com você, que Deus te abençoe, tá? Se você caiu aqui de paraquedas, né, e ainda não é inscrito nesse canal, considere se inscrever, deixe o seu joinha também, compartilhe esse vídeo aqui com aquela pessoa que você ama. Ali nos comentários, se você rolar pro lado assim, vai ter um botãozinho de hype, clica lá também, fazendo isso você me ajuda, né, a mostrar pro algoritmo do YouTube que esse canal, que esse vídeo aqui é um vídeo que vale a pena ser mais compartilhado, querido. Tá bom? Então certamente, né, vai ser uma bênção contar com você para alcançar mais vidas, tá? Que Deus te abençoe, tá? E nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.